Bom dia, uma alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso programa Arquidiocese em Comunhão. Sou o Padre Paulo Ricardo, acolhendo você nesta segunda-feira, dia 14 de junho, para conhecermos mais uma vez a história da nossa igreja. Só que nessa segunda-feira eu sempre trago temas da história da Arquidiocese de Cuiabá, só que eu não esperava que esta semana eu ia receber uma visita muito especial. Está comigo aqui hoje a Ana Lígia, que veio lá de United States of Pernambuco, né? Que é a minha terra. Eu nasci em Recife, Pernambuco, e nós vamos falar a respeito de Nossa Senhora, né? Ou seja, uma aparição que houve de Nossa Senhora das Graças em Simbres, em Pernambuco. A Ana Lígia é autora de um livro a respeito desta realidade das aparições, o Diário do Silêncio, e nós vamos conversar com ela. Ana Lígia, bom dia. Bom dia, Padre, bom dia a todos os ouvintes, uma alegria imensa estar aqui, uma felicidade muito grande visitar essa terra, visitar esse povo, visitar o Senhor, a quem eu devo tanto, a quem eu tenho tanto para agradecer, inclusive pelo prefácio do livro que o Senhor escreveu, que é um texto maravilhoso. Eu digo a muitos leitores, é assim, olha, compre o livro, lê o prefácio do Padre Paulo e a apresentação do Padre Gabriel e tá bom, não precisa ler o resto. Precisa ler o resto sim, mas nós vamos conversar bem detalhadamente a respeito desses temas nesse programa de hoje. Você pode participar conosco. Mande sua mensagem no WhatsApp, o DDD é 659-9971-3775. Pode nos acompanhar também, mandar sua mensagem nos nossos canais, nossas redes sociais. Nós temos no Facebook uma página, Bom Jesus FM 92.7, e a nossa transmissão no YouTube pelo canal Rádio Bom Jesus FM 92.7. Todas as segundas-feiras trago aqui sempre temas da história da Arquidiocese de Cuiabá. Mas hoje nós vamos falar de história, mas uma história que fala mais do Brasil do que da Arquidiocese de Cuiabá. Houve lá em Pernambuco, no município de Pesqueira, uma aparição de Nossa Senhora em 1936, dia 15 de agosto de 1936, e depois várias outras aparições de Nossa Senhora. E para conhecer mais de perto essa mensagem de Nossa Senhora, o que é que ela veio nos dizer, qual é o recado dela para os brasileiros e para você, né? O que é que Nossa Senhora veio nos dizer? Eu convidei hoje, passando aqui em Cuiabá, nossa convidada especialíssima, Ana Lígia Lira. Então, Ana Lígia, bom dia, fala bem pertinho do microfone. Bom dia a todos os ouvintes. Vamos começar com uma coisa. Antes de falar da aparição de Simbres, me diga lá, como que você entrou nessa história de Simbres? Eu já tenho uma carreira de escritora, já tinha lançado outros livros antes, em Portugal, na Espanha, mas sempre livros biográficos. Sim. E eu sou natural de São Paulo, do estado de São Paulo, mas fui criada, graças a Deus, no Nordeste, em Pernambuco, em Pesqueira. E essas aparições, elas ocorreram na área rural da cidade de Pesqueira, chamada Simbres, é um distritozinho, e a gente escutava falar dessas aparições, mas sempre naquele tom de segredo, uma coisa pouco explicada, uma coisa pouco estudada ainda. E um dia, um cunhado meu falou, por que você não aproveita que a irmã Adélia ainda está viva e escreve sobre Simbres? Sim. E quem é a irmã Adélia? A irmã Adélia é uma das duas videntes. Ela foi freira da Congregação das Damas. O nome dela de batismo é Maria da Luz. A outra vidente é Maria da Conceição. Sim. As duas são falecidas já hoje. Uhum. E aí houve a oportunidade de conhecer a irmã Adélia, de se aproximar, fui muito bem recebida pela Congregação das Damas. Elas deram toda a estrutura para que eu pudesse fazer a pesquisa. Eu fiz uma pesquisa durante 3 anos, tanto com a irmã Adélia como com a documentação que foi deixada pelo padre Kerley, que foi o padre inquisidor dessas aparições. Ele guardou todos os documentos, todas as cartas, todos os bilhetes, recortes de jornal. Ele fez o melhor que ele pôde fazer. Então, Sim. se hoje a gente tem documentação sobre Simbres, a gente deve a ele. Sim. A Que é um esse padre sacerdote. alemão, não é? É um padre alemão, um padre médico, e que ele teve uma trajetória de santidade no interior de Pernambuco, Sim. em vários aspectos. Sim. Então, você teve acesso direto a uma das videntes, né? Então, é privilegiado. Eu recebi, né, da Ana Lígia aqui o livro autografado por ela, e ela colou aqui, numa das páginas internas, um tecidozinho cor-de-rosa
que é uma pequena relíquia da irmã Adélia. Um pedacinho da roupa que ela usava sempre. Sim. Então, eu guardo com muito carinho, né, essa lembrança e com muita confiança na intercessão de Nossa Senhora e da irmã Adélia, que, se Deus quiser, um dia vai ser também beatificada e, quem sabe, canonizada. Isso, o nosso bispo já pediu a abertura do processo de beatificação de irmã Adélia, então já é uma coisa concreta, né? Já é uma coisa em curso, e já foi estabelecida as comissões também de beatificação, e os estudos também para o reconhecimento das aparições estão bem adiantados. Então, são eventos que têm muita credibilidade por parte da igreja, muita assistência por parte da igreja. Então, Ana Lígia, conta para quem nunca ouviu falar, né, dessas aparições acontecidas lá no sítio da Guarda, em Simbres, né, Pesqueira, Pernambuco. O que aconteceu lá em 1936? Aconteceu que 2 crianças camponesas começaram a ver uma mulher muito bonita que trazia o seu filho no braço. Sim. E na época andavam os cangaceiros pela nossa região, algumas pessoas ficaram com medo, se era alguém que estava escondido no meio do mato. E o pai de Maria da Luz foi investigar e realmente viu que não tinha ninguém escondido, não tinha condição de ter uma senhora no meio daquele mato, no meio do xique-xique, no meio de cactos, né? A nossa vegetação é caatinga, é uma vegetação muito, muito áspera, né? Muito inóspita. E as meninas continuaram falando que estavam vendo essa senhora muito bonita todos os dias, a história se espalhou. O pároco local resolveu tomar uma providência e mandou que o pai das meninas fosse procurar o senhor bispo da época. E o senhor bispo determinou que o padre Kerley fosse investigar se era aparição mariana, se era eventos demoníacos, se era algum farsante, o que era. Sim. E aí o padre Kerley entra com muita propriedade nesse estudo, e a primeira pergunta que ele faz, pede para as meninas perguntarem para Nossa Senhora qual era o nome dela, e aí ela já abre essa história de uma forma esplêndida, dizendo: eu sou a graça. E quando ela diz eu sou a graça, pelos escritos do padre Kelly, ele deixou diários, deixou várias cartas, a gente percebe que ele tomou um impacto, porque ele viu ali uma profundidade teológica naquela resposta que era impossível para 2 meninas camponesas. Sim. E aí ele vai pessoalmente inquirir essa aparição, e aí ele faz perguntas nas quais ele mistura a latim com alemão, porque ele era alemão, e ele faz perguntas de cunho teológico. Sim. E ele investiga de todas as formas, tentando pegar as meninas na mentira. Sim, então ele ia fazendo perguntas em línguas que as meninas não conheciam, né? Isso. Fazendo perguntas em latim, fazendo perguntas em alemão, fazendo perguntas em italiano. E quando ele fazia essas perguntas, o que acontecia? As meninas olhavam para o local onde ela dizia que Nossa Senhora estava, e Nossa Senhora dava as respostas em português. Inclusive respostas que eram claras para perguntas que ele fazia de forma confusa. Sim. Então, por exemplo, ele fazia uma pergunta e dizia assim pergunta sobre a guerra, né? Era o período da Primeira Guerra Mundial, início da Segunda, praticamente. Então, as meninas perguntavam a Nossa Senhora dava a resposta coerente, e ele dizia: não, mas não foi isso que eu perguntei que horas são. E elas olhavam para Nossa Senhora, e Nossa Senhora novamente dava a mesma resposta. E as meninas diziam: padre, ela está repetindo a mesma coisa, ela está dizendo isso. E aí ele foi se certificando, né? Mas o maior medo, a gente percebe pelos escritos dele, era que fosse uma manifestação demoníaca. Tanto é que nas perguntas tem várias fórmulas, isso aí foram outros sacerdotes que me falaram, várias fórmulas de exorcismo. Sim. E ela sorria, ela abençoava ele quando ela percebia essas fórmulas. Sim. Como em Lourdes, né? Nossa Senhora, quando ela apareceu em Lourdes, Bernadette também foi instruída que podia ser um demônio, e deram água benta para ela, e ela jogou água benta na aparição, e Nossa Senhora sorria, né? Assim, eu fico emocionado porque é Nossa Senhora, né? E Nossa Senhora é nossa mãe. E ela aparece bem perto de nós, aqui no Brasil, né? Exato. E quando Nossa Senhora apareceu, ela se identificou como a graça, né? Ela quer ser chamada, ela quer ser por nós
invocada como Nossa Senhora das Graças. E uma das coisas que chama atenção, pelo menos para nós teólogos, né, é que os padres foram para Nossa Senhora e insistiram muito numa pergunta que para eles é uma pergunta teológica, né? Eles queriam saber se ela era medianeira de todas as graças. Essa é a primeira coisa, né? E não somente, se ela era também medianeira da graça eficaz, ou seja, da última graça da perseverança final na hora da morte. E eles insistiam muito nisso, né? Porque tinha uma discussão lá teológica entre eles, né? E é interessante que Nossa Senhora, muito mais teóloga do que eles, né? Na hora que eles iam fazendo a pergunta, ela se negava a responder, porque a pergunta estava mal formulada. E eles insistiam na pergunta a segunda vez e ela nada, não respondia. Até que o padre, né, Padre Kerley, especialmente, quis invocar Nossa Senhora, né, e fazer a pergunta de forma mais reverente, de forma mais doce. De forma mais doce, como mãe querida, etc, etc. E colocando também circunstâncias. Por quê? Porque Nossa Senhora não quer que essa aparição dela seja tratada como uma superstição. Como um negócio assim, Nossa Senhora, ela garante a salvação na hora da morte, ponto e acabou. Então você pode viver uma vida depravada, uma vida de pecado, uma vida que for, que Nossa Senhora na hora da morte, ela vai te dar a graça da perseverança. E isso Nossa Senhora não disse, ela não fez, né? Ela queria que os padres detalhassem mais a coisa, né? Ou seja, que eles dissessem, ela quem dá a perseverança na hora da morte, sim, mas se a pessoa viver uma vida digna, temente a Deus, seguindo os mandamentos de Deus, etc, etc, aquela graça final vem através dela também. Então isso é uma das coisas que me chamou muito a atenção, né? Pode ser que para o comum dos fiéis, né, não chame atenção, mas imagine só, duas meninas ignorantes, duas matutas, né? Né? Duas matutas. Tá lá, sem instrução, sem grande catequese, sem nada. De repente, os padres fazem uma pergunta teológica e Nossa Senhora se recusa a responder porque a pergunta estava mal formulada. Porque Nossa Senhora queria que eles... né? E também é interessante que o padre ele fala da intervenção do anjo da guarda dele. Né? Que o anjo da guarda dele, ele foi rezando para o anjo da guarda iluminá-lo, de como fazer a pergunta, de como que ele podia. Então, ele fez a pergunta, nada, e os padres não estavam satisfeitos. Eles ficaram inquietos com aquele silêncio de Nossa Senhora diante dessa pergunta. E foram falando, insistindo, etc. E pedindo inspiração do anjo da guarda. Me ajuda, como é que eu faço agora para, né, para fazer essa pergunta direitinho? Porque não é com qualquer um que você está falando, né? Está falando com Nossa Senhora. Então, essa realidade de Nossa Senhora das Graças, né? Ou seja, qual seria a tendência nossa quando a gente fala Nossa Senhora das Graças? A tendência popular é dizer, graças, quer dizer o seguinte, eu quero curar uma dor que eu tenho no ombro, eu quero curar, né? Eu quero um emprego, me ajuda a arranjar um namorado, me ajuda alguma coisa. Graça para o povo é isso. A Nossa Senhora vai na graça maior, a graça da perseverança final, a graça do céu, a graça de sermos salvos, a graça de irmos para Deus. É uma coisa assim tão maravilhosa que nas outras aparições de Nossa Senhora, em Fátima, Nossa Senhora fala do céu, fala de salvação, mas não fala dessa forma contundente, né, de que ela está lá para nos dar a perseverança final. Né? Isso é uma coisa que me comove muito com relação a Simples. Né? Acho que é a luz que mais brilha, que mais me chama a atenção. Né? Então, dessa mensagem de Nossa Senhora, dizendo para o povo brasileiro, eu sou a graça. Né? E que mais? Que outras mensagens que Nossa Senhora colocou ali
naquelas aparições? Eu recentemente terminei um novo livro, que é O Inquisidor de Simbres. Daqui a pouco, se Deus quiser, a gente vai estar lançando. O Diário do Silêncio, ele traz o diário do Frei Estevão Rotting. O Inquisidor de Simbres traz o diário do Padre José Kelly. Porque o diário do Padre José Kelly demorou um pouco mais para a gente conseguir transcrever, porque como ele era alemão, às vezes ele misturava, escrevia um pouco em alemão, um pouco em português. Então, foi um trabalho mais demorado. Mas tem coisas preciosas lá. O senhor falando agora dessa doçura de Nossa Senhora, me veio à mente uma hora que ele pergunta, nessa aparição Nossa Senhora está com o menino Jesus no braço, que é uma coisa que às vezes a gente esquece, né? Que Simbres é uma aparição de Nossa Senhora e também de Jesus, né? Sim. E aí ele pergunta, quantas pessoas o seu filho abençoou? E aí a menina olha, e aí ela diz, o meu filho abençoou 5, mas eu abençoei todos. E eu achei isso de uma beleza tão grande, né? Talvez tivesse lá só 5 pessoas em estado de graça, Sim. né? Aí ela disse, mas eu abençoei todos. Sim. E o senhor falando dessa questão da morte, uma outra coisa muito bonita que tem em Simbres, ela não se refere à palavra morte, ela fala acordar. Acordou para a graça. Sim. Inclusive quando ela fala da morte do próprio Padre Kelly, né? Que ela chama de meu sacerdote, o sacerdote da graça. Em 45, ela revela à irmã Adélia que o sacerdote da graça acordará no dia da graça. Que coisa. E aí eu encontrei o atestado de óbito do Padre Kelly. Ele morreu a 1h da manhã do dia 6 de agosto, que é o dia da graça, o dia da primeira aparição, do ano de 78. E o relato da morte dele é uma das coisas mais bonitas que eu já vi na vida. Eu fui na casa do Padre Kelly junto com o Padre Gabriel Vilaverde, ele pode atestar isso. É completamente diferente. As freiras contaram pra gente que na hora do falecimento dele, ele sabia que estava para morrer, ele pediu para se confessar, ele se confessou antes de morrer com um amigo padre, irmã Adélia estava pegando na mão dele e uma afilhada na outra mão, e irmã Adélia disse, se quiser botar a vela na mão dele, bote agora, porque Nossa Senhora já está vindo. E o quarto se encheu de nuvem. E botou a vela na mão dele, e ele começou a cantar aquela música, no céu, com minha mãe estarei. E morreu. Que bonito. Que maravilha. Com um quarto cheio de nuvens. Uhum. E aí, quando a irmã Adélia faleceu, a freira que acompanhou a morte dela me disse a mesma coisa, a irmã Geralda. Na hora dela morrer, ela cantou, com minha mãe estarei. Foi as últimas palavras dela. Então, Simbres traz muito esse cuidado de Nossa Senhora com o essencial, que é com a alma, né? Salvar a alma da gente, mas também cuida da gente enquanto vida, que é quando Nossa Senhora vem alertar sobre os perigos, né? Sim. Principalmente sobre o perigo do comunismo entrar no Brasil. Sim. É a mensagem, digamos que foi o motivo que fez ela descer do céu para aparecer em Simbres, porque são mensagens muito contundentes, muito insistentes, são mais de 40 aparições em Simbres, né? É um caso raro, tantas aparições no mesmo lugar, e em todas elas ela adverte sobre o risco do comunismo entrar no Brasil. E eu acredito que essas mensagens foram tão profundas que Irmã Adélia, conheci Irmã Adélia já no finalzinho da vida. Se a gente falasse a palavra comunismo perto dela, ela chorava. Era proibido falar essa palavra perto dela. Então, realmente, ela deve ter ouvido ou visto coisas aterrorizantes. E aí é bom a gente lembrar que quando a gente fala da questão do comunismo, a gente está falando de um sistema danoso, assassino, e que espalhou desgraça em toda a profundidade da palavra por todos os lugares que passou. Então Nossa Senhora, ela adverte do risco do comunismo entrar no Brasil, e ainda quando o padre pergunta por que ela está aparecendo ali, por que ela está insistindo tanto nisso, ela é muito clara quando ela diz, eu ando procurando a salvação dos meus filhos. Sim. E aí ela ainda diz assim, eu amo a terra de Santa Cruz. E as mensagens dela, ela traz esperança, né? Ela vem advertir, dizendo que ali na frente tem um buraco, que a gente vai cair nele, mas que tem como desviar do buraco. E aí ela dá os remédios para combater o comunismo, que era penitência e oração. Sim. E aí eu tenho muito medo disso hoje, porque a gente imagina que isso foi em 1936, quando a população tinha um outro padrão
de vida, né? Uhum. Outros valores muito mais consistentes. E mesmo assim, Nossa Senhora já viu que ali a coisa estava se encaminhando para um perigo muito grande. Imagina na situação que a gente vive Sim. hoje. Uhum. Né? Falando claramente, em 1936, ninguém falava de ideologia de gênero. Uhum. Né? E Nossa Senhora já viu que a coisa estava tão complicada que desceu do céu para avisar. E é muito interessante porque em Simbres ela se preocupa tanto de advertir sobre esse risco do comunismo, que mesmo ela usando as duas meninas que eram tão simples, tão humildes, analfabetas, ela manda chamar os padres, inclusive padres muito cultos. Quando a gente fala de padre Kerley, a gente está falando de um padre que era médico, que falava 5 idiomas. Ele veio para o Brasil, isso em 1920 e pouco, fazer o doutorado dele. A gente está falando de um doutorado em 1920, né? A cultura desse homem. Então ela manda chamar eles, como quem diz assim, eles entenderão. Sim. Uhum. Elas não vão entender o que é comunismo. Acho que as meninas não sabiam nem o que era comunismo na época. Mas eles entenderão, eles poderão propagar isso. Sim. E os padres, eles pagam muito caro por defender Simbres, por encaminhar a irmã Adélia para o convento, né? O padre Kerley praticamente, ele recebeu punições enormes e quase que perdeu o sacerdócio dele para fazer de irmã Adélia freira, quando a irmã Adélia resolveu que queria ser freira. Mas eles nunca arredaram o pé de propagar esse risco do comunismo entrar no Brasil. Uhum. E aí, quando o padre Kerley, muito culto, pergunta se seria igual à Espanha, porque ele estava atualizado do que estava acontecendo na Espanha naquele momento, ela diz quase. A nossa tendência é achar que o quase é menos, né? Mas o quase pode ser mais também, né, padre? Só para os nossos ouvintes que não fazem ideia do que é a Espanha, né? Ou seja, de 1936 a 1939 houve uma guerra civil na Espanha, onde o país foi dividido em duas partes, numa guerra fratricida, onde de um lado havia um grupo que iria implantar o regime comunista. Né? Isso. E através dessa implantação do regime comunista houve uma grande perseguição da igreja. Ou seja, se você pega o Martirológio, ou seja, o Martirológio é um livro onde estão lá catalogados os principais santos pela data do ano litúrgico. Né? Todos os dias do ano, se você pegar lá, sempre tem, né? Por volta de 1930, algum mártir espanhol. São os mártires da Guerra Civil. Ou seja, a quantidade enorme de sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas, leigos cristãos que foram martirizados. Né, na Guerra Civil Espanhola, que queria implantar o comunismo na Espanha. E aquilo durou até 39, quando então eclodiu a Segunda Guerra Mundial. Então, só para você se localizar do que está falando. Porque os padres... houve uma coisa de uma mancha de sangue na pedra, é isso? Na mão. Na mão. Na mão de Nossa Em Senhora. uma das aparições, um menino, não se sabe se por inocência ou por maldade, o padre quer até fazer esse comentário no diário dele, ele joga uma pedra em direção à aparição. E essa pedra pega na mão de Nossa Senhora, bem na palma da mão, e sangra muito. E aí as meninas dizem que a mão dela está sangrando, e aí ele pergunta o que significa esse sangue. Sim. E aí ela diz, é o sangue que correrá no Brasil se o comunismo não for detido, se o comunismo entrar no Brasil. Sim. Aí depois, passou um tempo, os padres voltaram, né, a falar com Nossa Senhora sobre essa questão, e meio que perguntaram, mas por que nada aconteceu ainda, etc. Teve uma resposta de Nossa Senhora, dizer assim, porque o povo está melhorando. Né? Isso. Ela disse isso. Ela disse que o povo estava se convertendo. Estava se convertendo. É como se o povo tivesse se convertendo e tivesse conseguindo deter, né? Sim. Então, isso é uma coisa que eu acho importante, porque as pessoas ficam achando, não, é uma profecia fatal, é uma fatalidade. Não, não é uma fatalidade. A Nossa Senhora vem, como sempre, ela vem para dizer, olha, façam isso para que não aconteça aquilo. Né? Ou seja, façam o quê? Façam penitência, façam oração, né? Nossa Senhora das Graças em Simbres pede também, então no mês de junho, né? Ela pede muita devoção ao Sagrado Coração de Jesus, não é isso? Fala um pouquinho disso. Ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria. E o padre Kerley pergunta assim, e não basta só a um? Ela diz, não, eu quero aos dois. E ela, em Simbres, ela demonstra muito esse cuidado com os sacerdotes. Eu fui investigar muito isso, padre. É muito bonito. Tem um dia dessas aparições que aí ela diz para as meninas, vá para casa, enfeite a casa, arrume a casa, porque vai chegar um sacerdote. E elas descem da pedra, porque o local da aparição
para a casa da onde as duas meninas moravam, dá uns 20 minutos de caminhada. E elas descem e vão arrumar a casa, enfeitar a casa, botar florzinhas. E quando o padre Kerley chega, a casa está toda enfeitada. E aí ele pergunta, como é que vocês sabem que eu vinha? E aí elas dizem, Nossa Senhora avisou e mandou a gente vir enfeitar a casa para receber o senhor. Veja que coisa tão bonita. Tem um outro padre que ela manda chamar insistentemente esse padre para abençoar ele. E aí eu sempre fiquei pensando, mas o que Nossa Senhora queria tanto com esse padre? E quando foi um dia desses, eu fazendo uma outra pesquisa, eu encontrei uma documentação que fala a respeito desse padre, que agora me falha o nome, eu não sou boa de nomes. Aliás, eu não sou boa de muitas coisas, eu não sei como é que Nossa Senhora colocou esse serviço para me fazer, mas eu tô aí, eis-me aqui, Senhor. Então, quando eu fui pesquisar sobre esse padre, eu encontrei que ele tinha um trabalho que combatia o comunismo. Porque eu quero que o comunismo estava fazendo lá no interior, lá no interior de Pernambuco. O comunismo seduzia os camponeses, oferecendo para eles vagas de trabalho, oferecendo serviços para fazer açudes, essas coisas assim. Sim. E aí esse padre, lá de Pesqueira, ele estava fazendo essa mesma coisa, só que pela igreja, para combater o comunismo. Então, chegavam os comunistas e oferecia esses benefícios, e ele chegava e oferecia também. Você não precisa ir para o comunismo. A gente também tem isso aqui para você. Só que isso aí eu descobri já depois de lançar o diário. Então, assim, não tem ponta solta, sabe, padre? Em Simbres. A gente sempre encontra o motivo, o porquê. Que Nossa Senhora mandou chamar esse padre 3 vezes para abençoar. O que tinha essa criatura que ela queria tanto abençoar? Ele tinha um trabalho, né? Um trabalho imenso de mais de 150 agricultores. Ele conseguia dar essa assistência a pessoas que estavam sendo assediadas pelos praticantes do comunismo. Eu digo praticante porque para mim aquilo ali é uma seita dos infernos. Então por isso que eu digo praticantes. Sim. Então, Nossa Senhora, né, em Simbres, então parece ter uma perfeita continuidade com a aparição de Nossa Senhora em Fátima. Né? Isso. Nossa Senhora em Fátima, ela pede a devoção ao Imaculado Coração de Maria, ao Sagrado Coração de Jesus, e adverte para os erros que a Rússia irá espalhar pelo mundo. Isso. Né? Então, é como se fosse a aplicação de Fátima para a realidade brasileira. Isso. Não é isso? Exatamente. Agora, me diga uma coisa. Tem também, em todas essas aparições, uma coisa, como em Lourdes, Nossa Senhora fez uma fonte de água, também em Simbres tem água. Tem. O que aconteceu? E é tão interessante, porque Nossa Senhora, as meninas pediram para ela dar um sinal visível, porque elas estavam sendo muito xingadas, muito humilhadas, muito agredidas, a família estava sofrendo demais. E aí ela disse, eu darei. Só que aí as meninas entenderam que seria naquele dia, e naquele dia não aconteceu nada. E aí elas voltaram para casa, chorando, porque atrás delas vinha, que nem a gente diz lá, uma ruma de gente xingando, né? Sim. Chamando de mentirosa e tudo. E no outro dia, quando as meninas voltaram, veja a insistência, a fé dessas crianças, né? Porque mesmo assim, no outro dia, elas voltaram para o mesmo local. Tem uma carta, que inclusive eu divulgo ela no livro, que irmã Adélia, ainda Maria da Luz, ela diz, eu fui me confessar, o padre me chamou de mentirosa, disse para eu não dizer que tinha visto, mas eu disse que dizia porque eu tinha visto, o senhor mande me dizer alguma coisa. Ela pede ao padre Kerley, né? Como quem diz assim, me aconselho, o que é que eu faço? Eu não posso negar, eu vi, né? Então, quando as meninas voltam no outro dia, tá lá a fonte. Que não jorra água. As pessoas pensam que jorra. Não jorra água. Como tudo que Nossa Senhora faz, é muito discreto. É muito doce. Então ela mina água. É uma água que não apodrece. Inclusive, eu trouxe um pouquinho da água para o senhor. Essa água eu fui pegar na casa da minha mãe, porque eu não tinha mais em casa. Uma água que já tem uns 6 anos que está guardada. Mas ela é sempre limpa e fresca. A não ser que a fonte esteja suja. E o número de milagres contados a partir dessa água e conversão é, assim, perto do infinito. Não tem como enumerar. Então, assim, é um local de muita conversão, é um local de muito milagre. As duas videntes foram muito recolhidas. A irmã dela não era chegada a dar entrevistas, ela só ia por obediência.
Sim. E Maria da Conceição era tão escondida que a gente só sabia o nome dela, Maria da Conceição. Para descobrir o sobrenome, a família, deu um trabalho muito grande que só foi possível através da ajuda também de um sacerdote, que é o padre Samuel Briano. Tudo tem um sacerdote no meio em Simbres, sabe? Sim. Nada se faz sem um sacerdote. Que maravilha. Né? Então, estão vendo aí que maravilha, né, toda esta mensagem de Nossa Senhora. Então, fica aí a dica para você que não conhece, quer saber, ter mais informações. Tem o livro Diário do Silêncio, o alerta da Virgem Maria contra o comunismo no Brasil, escrito pela Ana Lígia Lira. O prefácio é meu e do Padre Gabriel Vilaverde. Né? Editora Eclésia, você pode procurar, né? Só escreve lá, Ana Lígia, Diário do Silêncio, vai aparecer na internet, como você pode adquirir, como você pode receber esse livro na sua casa. Né? E você então disse que está preparando um segundo livro. Como é o nome do segundo livro? O Inquisidor de Simbres. O Inquisidor de Simbres. E quando é que a gente vai ter a graça de poder ler esse livro aí? Deus queira que logo. O livro já está pronto. Vai sair provavelmente pela editora Apacentar, que é uma editora nova lá do Ceará. E, assim, é um livro que eu escrevi especialmente para falar sobre esse trabalho do Padre Kerley. Sobre essa entrega, sobre essa força desse homem, essa determinação. Sim. Essa pessoa que, quando eu li o diário dele, teve uma parte que eu me emocionei muito, porque ele coloca assim no diário, as últimas palavras do diário dele é: em tudo Nossa Senhora das Graças nunca me faltou. Eu quero testemunhar que em tudo Nossa Senhora das Graças nunca me faltou. Sim. E aí ele diz: eu espero que no futuro alguém divulgue essas aparições. Se Deus quiser. E aí quando eu vi, padre, aquilo ali foi muito para mim, viu? Sim. Mas eu digo, vai ter que sair. Sim. Nem que Maravilha. A gente faça manualmente e distribua cópia na rua, mas vai sair. Sim, sim. Vamos, então, concluindo o nosso programa hoje, fazendo para você o convite que nós sempre fazemos de continuar com a nossa programação aqui da Rádio Bom Jesus 92.7, todos os dias, às 10 horas da manhã, aqui do Cuiabá, 11 horas de horário de Brasília. Nós temos nosso programa e nas terças e quintas-feiras você está com o Padre Henrique Favre. Nas terças-feiras ele fala de temas de espiritualidade e nas quintas-feiras temas sobre a família. E nas quartas e sextas com o Padre Francisco Amaral. O Padre Francisco também aqui nos comentários, ele fez questão de participar do nosso programa hoje, porque ele conhece a Ana Lígia e teve a graça de conhecer a irmã Adélia, né? No finzinho da vida, antes dela falecer. O Padre Francisco, nessa quarta-feira, vai estar com o Dr. Roberto Machiro falando de dependência química. Então, quero também agradecer todos os nossos ouvintes que estão aí mandando mensagens, me parabenizando pelos meus 29 anos de sacerdote, né? Eu brinco, o pessoal vem me parabenizar e disse, a culpa não é minha, a culpa é do polonês. O pessoal, que polonês, padre? Que polonês? Quem me ordenou com a graça de Deus foi esse polonês aqui, né? O Papa João Paulo II. Então, com a graça de Deus, Nosso Senhor, agradeço as felicitações, me encomendo às orações de todos vocês, né? Porque Deus tenha piedade da minha miséria e me mantenha perseverante naquilo que é o seu desígnio de amor, tá bom? E quero agradecer de todo o coração a presença da Ana Lígia aqui conosco hoje, né? Que, assim, esse programa aqui é um programa que vai entrar para a história, né? A gente aqui fala sempre da história nesse programa, mas certamente, além daqueles que já estão assistindo agora, muita gente vai querer assistir esse programa no nosso canal do YouTube. Então, muito obrigado, Ana Lígia. Suas últimas palavras aí, o que você quiser dizer, né? Pode dizer, fala dessa imagem que está aqui, né? Eu quero agradecer demais o convite, a oportunidade, foi uma felicidade imensa. Eu quero agradecer muito o apoio que o senhor sempre nos deu, sempre deu a Simbres. O senhor foi aquele amigo do primeiro momento, sabe? Hoje que tem um pedido de abertura de processo de beatificação de irmã Adélia em curso. Hoje a coisa está mais fácil. Mas quando nós começamos, não era assim, né? Simbres era até ridicularizado por muitos. Mas o senhor teve
a coragem, o amor, a dignidade, a força de levantar essa voz e falar sobre Simbres para o Brasil. O Senhor usou esse seu dom da comunicação em benefício de Nossa Senhora. E eu sei que muita coisa vai acontecer ainda quanto a Simbres. Possivelmente é um local de aparição mariana que vai ser reconhecido pela igreja. E que bom que nós tivemos esse grande presente de Deus, esse grande presente do céu, essa confiança de Nossa Senhora de sermos pioneiros, né? Sim. Eu vinha conversando com a Alessandra hoje de manhã, dizendo, a gente chega em Nossa Senhora de Fátima, não tem o que fazer, tá tudo feito. Lá a gente não pode colaborar com mais nada, não tem um tijolinho pra gente botar. Mas Simbres, a gente tem essa oportunidade que tantos milhares de católicos tão melhores do que nós, tão melhores especialmente do que eu, sonharam um dia e não tiveram essa oportunidade. Eu me pergunto todo dia, mas minha Nossa Senhora, não tinha gente melhor para a senhora escolher. Por que eu? Sim. Mas tô aqui, tô fazendo o meu melhor. Que bom, que maravilha. Mas eu agradeço demais tudo que o Senhor fez, Sim. tudo que o Padre Gabriel fez, tudo que tantos outros sacerdotes fizeram, se sacrificaram por Simbres. E o agradecimento maior vem de Deus, vem do céu, vem das mãos de Nossa Senhora. Sim. Essa imagem está aqui hoje não é por acaso. É a imagem que pertenceu às duas videntes de Simbres. É uma imagem que tem muitas particularidades que não vai dar tempo de dizer aqui agora, mas é uma imagem que representa o elo entre essas duas mulheres, entre Irmã Adélia e Maria da Conceição. Irmã Adélia é a vidente que entrou para a vida religiosa, que tinha uma projeção, que tinha um nome, que tinha influência, apesar de nunca ter usado isso a favor próprio. Ela usava isso para os pobres dela, que ela chamava meus pobres. E Maria da Conceição, que era aquela mulher negra, pobre, analfabeta, escondidinha, mas que ia para a missa diariamente, que andava com essa imagenzinha no braço, feito um bebê. Então essa imagem, ela significa muita coisa, e entre essas tantas, esse elo. E hoje ela veio para cá, para Cuiabá, veio para a sua missa, a missa do seu aniversário, né? Aniversário sacerdotal, que é uma data tão importante. Nada disso é por acaso. Sim. Tudo tem um propósito. Eu vim no dia do Sagrado Coração de Jesus, cheguei aqui no dia do Imaculado Coração de Maria. Depois que eu me dei conta disso, sem planejar, Sim. exatamente as devoções que Nossa Senhora pede em Simbres. Sim. Então, são sinais que ela vai colocando no caminho. Maravilhas de Deus. Tá bom. Então, vamos concluir o nosso programa hoje, deixando uma bênção especial de Nossa Senhora, não é? A intercessão de Nossa Senhora das Graças. Eu Amém. sou a graça. Então, olhe para Nossa Senhora. Faça seu pedido, sobretudo para o seu progresso espiritual, para a sua santificação. E vamos pedir a ela, nossa Mãe bendita, a graça. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.